que cheira um novelo e um carrinho. Traga um pacote de miss, meu amigo Aécio do Vice. Aquele cego cantador, um dia ele me disse, jogando um mote de amor, que eu haverá de viver por esse mundo e morrer ainda em flor. Bom dia, então. Hoje estamos com Elomar, né? Baita de um compositor. E essa versão é do Paulinho Pedra Azul, do Pedido. E eu assisti um show do Paulinho uma vez, que ele, antes de tocar essa música, ele fez uma descrição do que é uma feira fantástica, né? Contando como é a feira de Pedra Azul da cidade dele. E foi bem bacana. E aí me fez lembrar porque a nossa intenção hoje é principalmente narrar o que a gente observa numa pesquisa. Então vamos aprender a fazer as estimações estatísticas. Tá? Nós vamos descrever, embora essa palavra daqui a pouco a gente vai ver que é perigosa para esse tema, mas na epidemiologia principalmente a gente fala que vai descrever os resultados. Eu tinha esquecido da luz aqui, acho que agora melhora um pouco. E os óculos. Bom, então o nosso assunto hoje é sobre a estimação estatística. Muito bem, vamos começar então, como sempre, mostrando um resumo do que nós vamos fazer e, como sempre, nós vamos apresentar alguns conceitos e de maneira que depois passamos ao procedimento de estimação, algumas questões gerais sobre os procedimentos de estimação e depois vamos ver casos, né? Porque é bastante. Embora as regras gerais vão caber para qualquer tipo de variável, mas em especial os estimadores mudam radicalmente quando estamos tratando de variáveis contínuas ou de variáveis categóricas. E por fim, vamos ver mais alguns outros elementos específicos da estatística descritiva que em algumas situações podem ser importantes para vocês. E vamos ver como é que a gente faz para estimar. É importante lembrar que a partir de agora nós vamos trabalhar com R. Então eu vou o tempo todo alternar entre esses slides, mostrar o que pretendemos fazer, o que precisamos fazer, a mínima teoria sobre aquele tema, e aí a gente mostra o R e vê como se faz no R. Lembrando também que o script de R de todo o curso já vai estar disponível no Moodle para vocês, assim bem como o banco de dados que nós vamos utilizar. Então é só baixar o banco de dados e o script e executar no seu R. Muito bem, vamos lembrar só uma coisinha da última aula, né, da aula 03, que vai ser extremamente importante agora. Tá? A filosofia da generalização sob a ótica da estatística. Então o que acontece? Nós sempre queremos fazer afirmações sobre uma população. Isso posto, eu não tenho como estudar toda a população, então eu retiro uma amostra da população. Quando eu falo população, pode ser de animais, pode ser de alimento, né? Não somente de população de pessoas, tá certo? Então, lembrando que esse curso é uma tentativa, embora o foco acabe sendo a epidemiologia, mas nós podemos aplicar isso aqui para diversos ramos da pesquisa. Bom, então eu retiro uma amostra da população, mas quando eu vou afirmar coisas, eu quero afirmar sobre a população e então eu tenho que fazer esse caminho que a gente chama de inferência. Muito bem, é importante dizer que, apesar de que muita gente às vezes confunde, acha que inferência é o sinônimo de teste estatístico, né? Quando eu falo que testes estatísticos são inferência, não é mentira.
tá? Mas os testes estatísticos são apenas uma parte da inferência. Tá? Nós não vamos ver testes estatísticos agora, tá? Para estimação estatística. Nós não vamos ver. Tá? Nós vamos ver a partir da próxima aula. Mas o que nós vamos fazer hoje é inferência. Porque sempre que eu observo uma amostra, eu quero afirmar sobre a população. E sempre que eu vou afirmar sobre uma população, eu começo a ter maiores chances de errar. Porque eu não olhei para todo mundo. Então aquelas pessoas que não fizeram parte da minha amostra podem ser casos específicos que a minha amostra não contemplou para explicar. Então, nós vamos usar inferência já sim na estimação estatística. Tá certo? Nós vamos usar os princípios de inferência, porque eu quero descrever, narrar a população. Então, eu tiro medidas da amostra para narrar a população. Então, esse movimento tem que estar muito claro sempre para a gente. Tá? E lembrando, não estou falando de teste estatístico ainda. Bom, alguns conceitos fundamentais que dizem respeito à estimação estatística. Tá? O primeiro, tá? O conceito de parâmetro populacional. Então, o parâmetro populacional é um valor que descreve a população, que em geral é desconhecida. Então, eu sempre quero parâmetros populacionais. É isso que eu quero colocar no meu resultado de pesquisa. É sobre a população que eu quero afirmar. Então, eu tenho que estipular parâmetros populacionais, medidas que eu vou fazer para descrever a minha população. No entanto, eu desconheço. E a não ser que meu estudo seja censitário, não tem como eu conhecer. Portanto, o que eu posso fazer são estimativas. Então, a estimativa é um valor que eu calculo observando a minha amostra que permita estimar um parâmetro populacional. De novo, aquele movimento, então, da amostra para a inferência. Aqui um conceito do professor Marcelo Oliveira, né, o livrinho que eu já mostrei para vocês, que eu gosto muito. Então, a estimativa é um valor aproximado. Perceba, ó, quando eu fiz a inferência, né, eu aproximo. Aproximar significa chance de erro. Né? E chance de erro, a grande vantagem da estatística é que eu consigo, de certa forma, controlar essa chance de erro. Certo? Então, a estimativa é um valor aproximado de um parâmetro populacional desconhecido. Sim, porque o parâmetro populacional sempre é desconhecido em estudos amostrais. Calculado a partir de uma amostra. Então, eu olho para a minha amostra, calculo a minha estimativa e estimo o parâmetro populacional. É importante também diferenciar alguns termos que muita gente se engana. Né? A estimativa é o resultado, é o número de fato que representa o parâmetro populacional. O procedimento que eu faço para o cálculo da estimativa chama-se estimação. Então, estimar, né, que vem do verbo estimar, aqui se refere a todo o procedimento que eu realizo para calcular uma estimativa de um parâmetro populacional. E o estimador, muita gente confunde estimador com estimativa. O estimador é a fórmula, é a equação. Tá certo? É um instrumento matemático, né? No caso aqui vai ser sempre matemático, é esse instrumento matemático que eu uso para poder, né, chegar na estimativa propriamente dita. Então, o estimador é a expressão algébrica, ó, é a matemática que permite obter uma estimativa. Opa, ali. Certo? Muito bem. E aí, então, o que nós pretendemos com isso tudo e o que pretendemos com essa aula? Né? Nós pretendemos conhecer um parâmetro populacional. Né? E aí eu vou brincar com redundância de palavras só para a gente entender onde que se encaixa cada termo desse adequadamente. Então, a gente quer conhecer um parâmetro populacional que será estimado, processo de estimação, por uma estimativa, que é o valor propriamente dito, a partir de um estimador, que é a minha fórmula. E esse é o nosso objetivo de aula. Muito bem. Vamos só também situar uma coisa importante que o professor Marcelo Oliveira faz também no livro dele, tá? Vou usar muito a linha de raciocínio dele. Os ramos da estatística, né? Toda ciência é subdividida em partes, né? Em ramos, né?
Então, como que a estatística, na maioria das vezes, para a maioria dos autores, é dividida? Primeiro, a probabilidade. A probabilidade é muito mais antiga que a estatística. Tá? Então, a probabilidade é todo o forro teórico da estatística. Toda a estatística está fundamentada sobre as teorias da probabilidade. Tá certo? Vocês estudam quantitativo bom de probabilidade da estatística básica na Unifal. Né? Eu acho, às vezes eu acho até que é até demais, mas enfim, então essa base de probabilidade vocês já têm. Nós vamos usar um tanto aqui, mas eu nem vou me deter muito. Primeiro porque da forma aplicada, que é o foco desse curso, o máximo que você precisa é de noções, tá certo? E depois porque vocês já têm essa base que vocês trazem da estatística básica dos cursos de vocês. O outro ramo da estatística é a amostragem, né? Que nós vimos muito pouco, né? Mas talvez o suficiente para resolver a maior parte dos problemas na aula 03. Tá? E aí dispensa apresentações. E aí vem mais outros dois ramos, um deles é a estatística descritiva. O que é o ramo da estatística descritiva? Ela simplesmente descreve dados. Então, se eu estou num estudo censitário, que é aquele que eu consigo coletar dados de toda a população, apenas a estatística descritiva dá conta de estabelecer todos os parâmetros populacionais. Mas na maioria das vezes o meu estudo é amostral. Então, a estatística descritiva, como só dá conta de explicar os dados, ela só dá conta de descrever a amostra. E como eu quero chegar na população, eu tenho outro ramo da estatística, que é a inferência, que pega esses valores da estatística descritiva e trabalha com uma margem de erro conhecida para poder apresentar os parâmetros populacionais. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês também? Porque nessa aula de estimação estatística, nós vamos usar elementos desse ramo da estatística e desses outros dois. Indiretamente, até eu vou ter que citar algumas coisas de amostragem também, por causa da aula passada, que já adiantou alguns assuntos aqui pra gente. Tá? Então, esse procedimento de estimação estatística, ele vai visitar todos esses três ramos da estatística para poder se estabelecer. Tá? Então, isso também demonstra o quanto que esses ramos da estatística são interconectados, né? Há uma interdisciplinaridade nisso aí. A estatística é um todo, né? Que tem essas partes, mas que não podem ser dissociadas. Muito bem. Vamos entender os dois tipos principais de estimação, tá certo? Então, a estimação estatística, né, quer dizer, esse desejo de conhecer o parâmetro populacional, tá? Ela pode ser feita por ponto ou por intervalo. Vamos entender o que é isso, tá? Então, beleza, ó. Vamos imaginar, eu peguei aqui um caso de uma variável contínua, né? Então ela está contida no conjunto dos números reais, ou seja, ela tem casas decimais, entre cada dois valores inteiros ela tem infinitas possibilidades, ela é contínua, tá? Então eu estou aqui numa reta contínua de valores, tá certo? Do menor para o maior, e existe um parâmetro populacional qualquer, tá? Que eu chamo de θ, estou chamando aqui de θ, tá? Que eu quero conhecer. Então imagina, eu quero conhecer qual é o valor para uma variável idade que represente toda a população de Alfenas. Tá? Então esse é o parâmetro populacional. Ele existe, de fato, só que ele é desconhecido. Tá? Então eu só vou conseguir afirmar sobre ele exatamente se eu fizer um estudo censitário. Então eu quero um valor que represente o todo, né? Vamos pensar que seja a média de idade da população de Alfenas, certo? Então ele é um valor que está aqui, um ponto nessa reta. Tudo bem, mas eu não o conheço. Eu peguei uma amostra. Então, quando eu pego a amostra, tá? Se eu calcular a média da amostra, eu vou ter a estimativa pontual, um valor único de média. Ora, concordam comigo que certamente
esse valor estimado, né? Tá vendo? O teta-chapéu, o chapéuzinho é para dizer que é uma estimativa, né? Então, esse valor estimado, essa estimativa pontual, tá? Aqui, ela com certeza vai errar o parâmetro populacional. Com certeza. Então, qual que é a saída para que eu consiga dar uma estimativa que contemple esse parâmetro populacional? Bom, a minha saída é criar valores em torno da estimativa pontual. Perceba que eu estou colocando em vermelho aqui aquilo que eu calculo a partir da minha amostra. Tá? O que está aqui em preto é o valor relativo à população. É o parâmetro populacional, é aquilo que eu não conheço. Então, eu posso calcular valores em torno dessa estimativa pontual, tá? Que aqui eu estou chamando de A e B, tá? Que amplia a compreensão dessa estimativa pontual. Ora, o que acontece quando eu estipulo valores em torno dessa estimativa pontual? Bom, acaba que eu consigo definir uma área, né? Um intervalo, não é uma área na verdade, um intervalo entre esses valores onde o meu parâmetro populacional de interesse está contido. Então, eu determino um intervalo em torno do meu parâmetro pontual que contempla o valor realmente desejado, que é o parâmetro populacional. Então, A e B constituem um intervalo na reta, né? Quando eu tenho um limite inferior e um limite superior que determina um intervalo fechado A e B. Então, esses são os dois tipos de estimação que eu tenho para qualquer que seja o estimador que eu utilizar. Eu estou dando um exemplo aqui de média, mas pode ser uma série de estimadores, mediana, moda, proporção, que a gente vai ver ali na frente. Para todos eles, tá? Para todos esses procedimentos de estimação que eu quiser adotar, eu tenho uma estimativa por ponto e uma estimativa por intervalo. E percebam que ambos são úteis. Tá? E usar apenas a estimativa por ponto aumenta demais a minha chance de erro na minha afirmação. Quando eu faço por intervalo, eu diminuo as chances de erro. E isso está aqui intuitivamente demonstrado nessa imagem. Certo? Vamos para frente. Bom, eu tentei desenvolver aqui um passo a passo para vocês nos procedimentos de estimação. Tá certo? Bom, então, uma primeira coisa que nós temos que fazer é tipificar a variável. Por quê? Tá? Porque, em especial, os estimadores vão ser bem diferentes se a variável é contínua ou se a variável é categórica. Tá certo? Por hora eu estou só falando de contínua e categórica. Você deve estar perguntando, e a discreta? E a ordinal? Tá? Já já a gente vai chegar ali em pontos que vai mostrar que eu posso usar procedimentos, tá? Que eu vou definir aqui para contínua, também para as variáveis discretas. E até mesmo para a variável ordinal, se eu conseguir admitir que ela seja uma discreta. Tá certo? Se essa ordinal eu não conseguir admitir que ela é uma discreta, eu vou ter que usar os procedimentos de variáveis categóricas. Então, beleza. Tá? Eu vou mostrar procedimentos de contínua e de categórica, mas você tem para todo tipo de variável com isso. Tá? Bom, a partir do momento que eu tipifiquei minha variável, eu sei exatamente qual é o tipo da variável, e na verdade eu tinha que saber isso, né? Não no momento de análise, né? Eu já deveria saber isso lá desde o momento de planejamento. Tá certo? Porque lembre-se, né? Sempre que eu estou lá planejando a minha pesquisa, eu sempre vou tentar planejar de maneira que eu consiga coletar a maior parte das variáveis possível em tipo contínuo. Lembrem-se que a variável contínua, se eu precisar, eu transformo numa categórica. Agora, transformar uma categórica numa contínua, em muitas das vezes é impossível ou, quando possível, é um serviço de porco. Tá certo? Então, planejamento de estudo pra gente, né? Então eu tipifiquei minha variável, já sei se é contínua ou categórica, ou ordinal ou discreta, certo? Bom,
Então, a partir daí eu vou ter que identificar a minha distribuição de probabilidade. Ora, se eu estiver trabalhando com variáveis contínuas, eu tenho que identificar se ela é normal. E aí eu preciso fazer um procedimento de teste para ver se ela realmente é normal, porque nem toda variável contínua é normal. Eu vou ficar torcendo para ela ser. Se ela for, as coisas podem deslanchar melhor, porque a distribuição normal é a mais estudada, é a que tem mais estimadores, né, que se encaixam bem nela, tá certo? E estimadores mais palatáveis, mais fáceis de trabalhar. Então, sendo contínua, eu preciso testar se é normal. Tá? Eu preciso identificar a distribuição de probabilidade dela. Pode não ser. Bom, e se ela for categórica? Se ela for categórica, eu vou assumir, por princípio filosófico, princípio racional, que ela é binomial. Eu não vou precisar fazer teste para isso. Mas, então, se a variável é contínua, ou discreta, ou ordinal naquela condição que eu falei, eu tenho que testar se ela é normal. Tá? Se ela é categórica, eu vou trabalhar ela como categórica, eu assumo que ela tem distribuição binomial e vou para frente. Ah, então, Marquinhos, para as variáveis categóricas só existe a distribuição binomial? Não! Pelo amor de Deus, não. Tem muitas distribuições para variáveis categóricas. Mas para o nosso nível aqui, a gente não precisa entrar nesse mérito. Tá? Embora saibam que um ideal seria a gente trabalhar um pouco melhor o conhecimento sobre distribuições de probabilidade. Tá? Mas a praxis científica ainda está nisso aqui e a gente vai manter isso aqui. Tá certo? Bom, então, tipifiquei a variável, né? Procedimento natural. Né? Se ela foi contínua, eu testei se ela é normal ou não. E se ela for categórica, eu vou assumir que ela é binomial. Bom, e se ela for contínua, além de eu identificar se ela é normal, né? Em especial, quando eu identifico que ela é contínua e não normal, eu preciso identificar, então, que desvio de curva existiu na minha variável, né, que fez com que ela não fosse normal. Tá? Então, a natureza do desvio de curva. Ou seja, eu preciso fazer algo que me sugira a curva da minha variável, a curva de distribuição da minha variável, a distribuição própria dela, amostral, tá? Para que eu possa tomar algumas decisões. Bom, tomando-se em consideração os 3 primeiros passos, aí sim eu vou ter condição de eleger o estimador. O que significa eleger o estimador? Saber, né, qual é a fórmula que eu vou usar, né? Ou seja, no fim das contas, qual estimativa de fato que eu vou utilizar. Se é uma média, se é uma mediana, se é uma moda. Tá? Então, esse é o momento de decisão. A partir do momento que eu decidi, bom, então para essa variável eu vou usar tal estimador, eu posso fazer o procedimento propriamente dito do cálculo das estimativas. E aí, primeiramente, eu faço o cálculo das estimativas pontuais e, em seguida, eu faço o cálculo das estimativas por intervalo. Depois que eu fiz isso tudo, eu tenho que fechar na apresentação dos resultados. Né? E aí, a apresentação dos resultados, no meu entender, na maioria das vezes, é organizar os valores em uma tabela. Tá? Mas pode ser em gráfico também. Esse último procedimento eu não vou mostrar para vocês. Tá? Eu vou admitir que isso vocês já carregam de várias outras disciplinas e da própria praxis. Né? E qualquer visita a um artigo científico, a uma tese, a uma dissertação, você vai ver modelos diversos de tabela, não é um único. Né? Você tem que sempre prestar atenção nas normas que existem para cada caso que você se encontra, cada instituição, para cada casa, talvez. Bom, eu vou deixar essas organizações de tabela para exercício de vocês, tá certo? Bom, vamos então primeiro ver então o caso das variáveis contínuas, e aí está a nossa distribuição normal, né? O nosso sino, a nossa campânula bastante conhecida, tá certo? Esse gráficozinho até eu gerei no R, tá? E deixei lá o código para geração deles para vocês, mas é título de curiosidade, tá? Mas então ela tem um formato de sino, né? Então, onde eu tenho, né, em valores intermediários da distribuição amostral, eu tenho a maior frequência de ocorrência, né? E os casos extremos eu tenho menos frequência. Essa densidade aqui nada mais é também, a gente pode interpretar como, a frequência, o quanto que acontece determinado valor.
Né? Não é isso que a gente espera, que a média represente a maioria das pessoas, que nem sempre vai ser a média. Aí é só a título de mais de curiosidade mesmo, né, no caso desse curso, né, essa aqui é a função de densidade da probabilidade, tá certo? Então, função de densidade de probabilidade, tá? Não se assustem, mas em qualquer livro de probabilidade isso vai ser identificado como uma bela FDP, tá certo? É uma sigla comum nos cursos de estatística. Tá? Lógico que a gente não vai trabalhar com isso aqui, tá mais por curiosidade, mas entendam, né? Tá aqui o meu x, que é a minha variável propriamente dita, né? E aí, conforme os valores de x vão mudando, né, os pontos de y nessa curva vão sendo estabelecidos. Né? É uma função, tá certo? Algumas coisas só importantes aqui é que o x, ou seja, a variável aleatória propriamente dita, né, ela varia no conjunto de números reais, né, ou seja, de menos infinito a mais infinito. Tá? A média também pode ser qualquer valor negativo ou positivo, porém, sigma, que é, né? Tá, gente, esse mi aqui, né, é média, tá? É a média populacional, é o parâmetro populacional, tá? E sigma é o desvio padrão populacional, tá? O desvio padrão sempre é maior que zero, tá? Por que é maior que zero? Lembrem-se de onde que vem o desvio padrão? Eu calculo a variância, e a variância é um cálculo que eleva os valores ao quadrado. E todo número elevado ao quadrado, ele é positivo. Mesmo que ele seja negativo, né? Quando eu multiplico menos vezes menos, né? O quadrado, menos vezes menos, dá mais. Né? Então, e aí como eu pego o desvio padrão a partir da variância, né? O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, então o desvio padrão sempre vai ser positivo. Ah, Marquinhos, mas não pode ser zero? Não, porque nunca você vai ter, né, numa amostra a variabilidade zero, porque o desvio padrão mede variabilidade, né? Então, se eu tivesse uma variabilidade zero, a minha curva de distribuição simplesmente seria um único valor. Né? Na verdade, seria um ponto aqui. Né? Nem teria isso aqui, seria um ponto. Né? Ou seja, todas as pessoas são iguais. Todas as observações são iguais. Isso é inadmissível. Quer dizer, se fosse para isso, você não precisaria de estatística. Em essência, também é isso. Né? Você sairia de uma necessidade de modelo estocástico, tá, para um modelo determinístico. Tá? Que são aqueles modelos que a química usa muito, a física usa muito, que é aquela coisa de causa e efeito dura que não tem margem de erro. Né? Aquela coisa da lei da gravidade. Né? Em condições normais de temperatura, pressão no nosso planeta, se eu largar, a caneta cai. Eu não preciso de estatística para isso, porque não vai ter erro nisso. Tá certo? Muito bem. Nossa senhora. Os parâmetros da normal, né, gente? Só para a gente entender aqui, tá? Quando a gente está falando de distribuição normal, né, a gente tem a média e o desvio padrão, conforme eu falei. Né? Essa é uma notação de uma variável aleatória x, uma variável aleatória qualquer, que é qualquer variável do seu estudo. Tá? Então, ela tem uma distribuição, né? Isso é uma notação muito comum, normal, com parâmetros mi e sigma. Né? Ou seja, média e desvio padrão. Tá? A normal padrão, que é essa curva aqui, a gente admite que a média é 0 e o desvio padrão é 1. Tá? Então, essa normal padrão que é a que a gente usa para comparar os nossos dados observados. Né? Para poder fazer qualquer estudo sobre a probabilidade dos meus dados observados, o que eu faço é comparar a curva dos meus dados com a curva normal padrão, que aí gera aquela tabelinha de Z, que vocês já trabalharam bastante em estatística básica, tá certo? Então, na distribuição normal, né, a esperança é a média, tá certo? É muito bonita essa palavra, né? A palavra esperança já é bonita por si só, e o uso dela na estatística eu acho fantástico. Né? Quer dizer, o que é esperança? É o que eu espero. A minha esperança de valor, né, que represente a minha população no meu parâmetro, né, é a média. É aquilo que eu espero para todos. Né? Então, a esperança da variável é a média. Né? E a variância é sigma ao quadrado, né? O desvio padrão ao quadrado. Só que, na verdade, o que a gente calcula
em primeiro lugar, né, é a variância, né? Vocês já trabalharam também com isso lá na estatística básica, não precisa da gente falar muito. Bom, aí eu paro para falar um pouquinho sobre distribuição de Poisson, eu não sei se vocês veem estatística básica, tá? Tá aqui a função de probabilidade dela, tá? Então percebam que o parâmetro da Poisson é um único, tá? É só esse lambda. E o que ele representa na verdade? Tá? Ele representa tanto a esperança quanto a variância. Né? Tanto a média quanto a variância. Então, Poisson é uma distribuição particular em que quando ele dá de rabiscar sozinho, a média e a variância são o mesmo valor. Tá? Eu estou dizendo isso porque isso vai ser importante lá na frente para a gente, tá certo? E estou mostrando também essa Poisson, por quê? Poisson é a distribuição, em essência, usada para dados de contagem. Tá? Em essência, podemos dizer que ela é feita para variáveis discretas, tá? Para números inteiros. Tá? Então, e aí, lembra que eu falei para vocês que a gente ia tratar ela como se fosse uma contínua? Por quê? Porque o interessante também é que a distribuição de Poisson pode ser aproximada tanto para a distribuição normal quanto para a distribuição binomial. Ora, que legal, né? Se ela pode ser aproximada para a distribuição normal, então eu posso tratar ela como se fosse uma contínua. E uma outra coisa que tem estatístico que não gosta muito desse abuso, não, é a questão da aproximação dela à binomial. Ora, se eu posso aproximar uma Poisson a binomial, então eu posso usar a distribuição de Poisson para modelar variáveis binárias, prevalências e tal, que a gente vai ver lá na frente. Tá? Isso aqui é um pouco... Na verdade, lá na frente vai ver é um pouco polêmico, mas tem sido bastante utilizado na epidemiologia principalmente. Só que essas aproximações, gente, só lembrando, tá? Essas aproximações, elas são feitas tomando-se por base o teorema central do limite, tá? O que leva a crer que isso só pode ser feito para amostras grandes. A amostra grande, na maioria dos autores, são amostras maiores ou igual, faltou aqui, do que 30 observações. Então, cuidado, tá? O que eu estou querendo dizer com isso aqui é que você pode usar os princípios que eu vou mostrar aqui, que são princípios de distribuição normal para sua estimação estatística para variáveis discretas? Pode, desde que a tua variável, né, que o teu estudo tenha um N maior que 30. Se você tiver com um N menor que 30, e isso acontece em laboratório, tá? Você vai precisar parar e pensar, pedir ajuda talvez mais profunda de um estatístico, que provavelmente você vai ter que usar princípios de fato de outras distribuição, por exemplo, a Poisson, tá certo? Muito bem. Bom, então, eu estou no caso de variável contínua, eu já tipifiquei minha variável, tá? E agora eu preciso verificar, já que ela é contínua, eu preciso verificar se ela de fato é normal. Então eu preciso aplicar um teste de normalidade. E quais são os dois tipos de teste de normalidade? Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. Quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? O que vai definir é o meu N. Para amostras pequenas, Shapiro-Wilk. Para amostras grandes, Kolmogorov-Smirnov, partindo do princípio que a amostra grande é aquela que é maior ou igual a 30. Percebam que esse número 30 é meio mágico. Tá certo? Bom, e aí, vamos ver no R como que a gente faz esses testes. Bom, vamos pegar aqui então o nosso R com o nosso script de aula, tá? Só lembrando, né, gente, quando vocês forem usar o R, tá? Então você vai abrir o arquivo do script, ele vai estar bastante parecido com isso que vocês estão vendo aqui, né? Você vai abrir o seu arquivo de script. Lembre-se que o arquivo de script, né, o arquivo .r, tem que estar na mesma pasta, no mesmo diretório que o seu arquivo de dados, que é esse aqui que eu vou mandar para vocês, tá? Para quem estiver assistindo que não faz a disciplina, infelizmente eu não posso disponibilizar o arquivo de dados. Já vou avisando logo, tá? Esse arquivo de dados são arquivos gerados em disciplina, tá?
para uso exclusivo mesmo das disciplinas da Unifal. Eu não poderia tornar isso público em hipótese alguma por princípios legais e éticos, tá certo? Mas esse script funciona em qualquer base de dados, basta você carregar outra base de dados, tá certo? Bom, lembrando ainda, né, gente, partindo desse princípio de que meu script e o meu arquivo de dados, no caso eu estou usando aqui um arquivo .csv, que pode ser gerado em qualquer planilha eletrônica, seja LibreOffice Calc, seja Excel, ou mesmo um bloco de notas gera arquivo CSV, se você quiser. Tá? Depois, se vocês me lembrarem, eu posso mostrar um pacotinho que eu descobri esses dias, né? Mas eu vou... Eu vou admitir que existe, tá? Que você faz uma importação de dados diretamente de Excel, sem precisar até de linha de comando, tá? Eu não uso, né? Porque eu não uso Excel, tá certo? Então, para quem não me conhece, né? Eu sou realmente usuário, por questões de segurança e de produtividade, eu sou usuário Linux, tá? E aí não uso produtos da Microsoft. Bom, então, lembrando que antes de eu começar a trabalhar, para funcionar, né? Eu estou sem dados nenhum aqui no meu environment, né? Então eu preciso fazer session, set work directory, to sourcify the location. Para quê? Para informar ao RStudio que eu estou trabalhando na mesma pasta onde está tanto o script quanto o arquivo de dados. Beleza, eu clico aqui e o meu computador trava. Muito bem, pronto, agora foi. Né? Então eu cliquei ali, ele deu um comando aqui embaixo no console, né? Dizendo que ele setou o path, né? O local de trabalho. Bom, agora eu posso executar, eu não vou ficar aqui explicando, né? Muito dessas linhas de comando, né? Isso aí a gente já carrega de outras disciplinas, né? Então aqui nessa primeira linha essa primeira linha do script, eu carrego o banco de dados propriamente dito. Tá? Lembrando que para eu executar uma linha, né, basta eu colocar o cursor em qualquer lugar da linha e teclar segurando a tecla Ctrl, teclar Enter. E pronto. Tá? O meu banco de dados foi carregado. Como é que eu sei disso? Aqui no Environment. Né? Então, inclusive, se eu clicar aqui em cima do objeto, ele abre aqui, né, por cima do script os meus dados, tá? Vou fechar ele aqui, tá? Mas é importante sempre eu olhar aqui no environment, né, se está batendo as informações. Ele está me informando que tem 114 observações, ou seja, ele conseguiu puxar um banco de dados com N igual a 114 e P igual a 154, né? Lembrando, o que é P nessa situação aqui? Né, o número de variáveis. Tá? Então eu tenho um arquivo de 114 observações e 154 variáveis. Né? Lembrando que isso seria um banco de dados de mau projeto. Né? A gente não pode ter mais variáveis do que observações, tá certo? Mas lembrando que esse é um banco de dados que é utilizado para fins didáticos e não tem qualquer valor para pesquisa de fato. Tá? Só alguns toques, né, gente? Às vezes acontece aqui de não mostrar todas as observações, às vezes ele mostra só uma observação, né? Aí experimentem mudar aqui o argumento CEP para ponto e vírgula, principalmente quem usa o Windows Excel, tá? Então, o Excel gera CSV que não é CSV, ele gera CSDV, né, que é o DOT, né, CDSV, né, command dot, né, ponto e vírgula, né, dot, comma, enfim, então se der qualquer problema aqui no environment, você pode tentar mudar a vírgula para o ponto e vírgula. Para quem é precavido como eu, que não usa Excel, usa LibreOffice Calc, a vírgula geralmente funciona bem aqui, tá? Desde que o seu banco de dados esteja com pontos decimais e não com vírgulas decimais, tá certo? Bom, então, aí o comando attach que eu dou para simplificar, né, para eu não ter que ficar me referindo todo o tempo ao objeto amostra, ao meu banco de dados, né? Eu simplesmente posso me referir a variáveis, a nomes de variáveis simplesmente, tá?
Lembrando que cerquilhas, hashtags, são comentários, né? O R não executa linhas com isso, é só para poder ilustrar e facilitar o movimento de vocês pelo R. Bom, aqui como eu disse, ó, da linha 14 até a linha 23, tá? É um scriptzinho que gera o gráfico da curva normal que eu mostrei ali no slide para vocês, tá certo? Então, tá? Executei aqui só para vocês verem. Tá? Lembrando que eu posso também executar, tá, um conjunto de linhas, tá? Eu seleciono todas as linhas e posso tanto clicar aqui em Run, quanto dar o Ctrl Enter com toda essa seleção. Tá? Então ele executa várias linhas ao mesmo tempo se eu quiser. Tá? Muito bem. Mas vamos ao que interessa, que é o que a gente tinha parado. Né? Lembrando então que a gente parou aqui no slide, né? Nessa fase de identificação da distribuição da probabilidade. Né? Então eu quero mostrar para vocês como se faz esses testes de normalidade. Perfeito. Tá? Para o teste de Kolmogorov-Smirnov, é essa linha aqui, ó. Tá? Isso tudo aqui é uma linha só, tá, gente? Eu vou dando vírgulas e enter só para ficar mais organizado, dar uma tabulação. Mas qualquer lugar que eu coloque meu cursor aqui e executar, ele vai executar toda essa linha. Tá? Então, o resultado do teste de Kolmogorov está aqui, ó. 0,021. Tá? 0,0021 aproximado. Tá? O que eu tive que fazer aqui na linha, tá? Só para vocês saberem quando vocês forem usar em outros bancos de dados. O que eu tenho que observar é que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou tomando a variável idade como exemplo. A variável idade no meu banco de dados, tá certo? Então ela está aqui, ó, né? no meu environment, né? Então ela é numérica, tá? O R já identificou que ela é uma variável de conjuntos de números reais, ou seja, uma variável contínua, tá? Então, eu estou fazendo o teste de normalidade para a variável idade. Então, eu coloco idade aqui, aqui e aqui. Eu tenho que repetir essas 3 vezes, tá? Então, se eu fosse fazer para a variável tempo, tá? Que, se eu não me engano, é o tempo de curso, tá? Eu teria que mudar para tempo aqui. Né? Percebam que conforme eu vou digitando, né, gente, o RStudio vai me sugerindo as coisas, né? Os comandos, né? Os objetos, tá? Então facilita bastante. Então, se eu fosse fazer de tempo, eu teria que fazer essa alteração nesses 3 locais da linha, tá? Muito bem. Vou manter aqui para a idade, tá? E aí anotemos esse valor, 0,0021. Muito bem. E se fosse, é lógico que, tá? Esse meu estudo aqui, esse meu banco de dados, ele tem 114 observações. Isso é um N maior que 30. Então, o correto seria aplicar o teste de Kolmogorov-Smirnov mesmo. Mas e se eu precisasse aplicar o teste de Shapiro-Wilk? Beleza, tá aqui a linha de comando, shapiro.test. O nome da variável é até mais simples do que o Kolmogorov, né? E aí, ele me dá o resultado. Percebam que o resultado, né, que eu estou chamando de resultado do teste para Kolmogorov-Smirnov é o valor P. É isso que vai me interessar. Isso aqui é estatística de teste, esse D, não nos interessa. Isso aqui interessa para quem faz pesquisa em estatística de fato. Tá? Para a gente vai nos interessar, tá, o valor P propriamente dito. O valor P do Kolmogorov está aqui, 0,0021. E esse valor P aqui do Shapiro-Wilk, tá? Menor que 2,2 vezes 10 elevado a menos 16. Tá? Essa é a leitura desse valor aqui. Tá? 2,2 vezes 10 elevado a menos 16. Quando eu pego vezes 10 elevado a um número negativo, eu estou fazendo o número ficar menor, estou andando com as casas decimais para a esquerda. Na verdade, esse é o menor número possível que o R consegue mostrar. Então, leia-se como tendendo ao menos infinito. Tá? Então, é o menor valor P possível que o R consegue mostrar. De cara, o que a gente percebe aqui? Tá? Uma coisa importante para a gente interpretar. O valor do Shapiro-Wilk está bem menor do que o valor de Kolmogorov-Smirnov. Isso por quê? Porque o teste de Shapiro-Wilk é tido como um teste mais rigoroso. Por isso que a gente usa ele em amostras pequenas. Por quê?
Por que a gente tem que ser mais rigorosos com amostras pequenas? Porque é em amostra pequena que os problemas acontecem. Né? De antemão eu já sei que com amostra pequena eu tenho risco de me dar mal, eu tenho risco de errar muito. Tá certo? Então por isso que eu adoto testes mais rigorosos para amostras menores. Muito bem. E como que eu interpreto de fato esse valor P para responder a minha pergunta inicial? Né? Então, vamos lembrar que lá no meu R, eu tive os seguintes valores de resultado, né? Para o teste de Shapiro-Wilk, eu tive um P, a gente costuma colocar assim, ó, quando é aquele valor muito pequeno, ó, é menor que 0,001. E para o Kolmogorov-Smirnov, eu tive um P igual a 0,0024. Acho que foi, né? Foi isso. Tá certo? Bom, e aí, como é que eu interpreto? Lembrando que naquele meu caso da idade, né, o que me importa é esse aqui, né? Porque eu tô, né, num caso de amostra grande. Muito bem. Rabiscou um pouco, mas acho que dá para ver, né? Bom, como é que eu interpreto o teste? Bom, muito simples. Se o P é maior ou igual que 0,05, a variável é normal. Se o P é menor que 0,05, a variável não é normal. Então, 0,024 é menor que 0,05. Né? É o que eu costumo dizer. Sabe o que a gente precisa saber para aplicar a estatística? Aritmética simples do tipo, saber se um valor é igual, menor ou maior que o outro. Se você souber isso, você vai resolver tudo no nosso curso. Porque o resto, cálculo. Tá? Ou vocês já fizeram na estatística básica, ou na verdade o software vai fazer pra gente. Então o que a gente tem que saber é a tomada de decisão. O que eu tenho que pedir para o software fazer, essa é fundamental, e como interpretar o que o software me devolve de resultado. Beleza, então eu tenho um teste de Kolmogorov com 0,024, tá? Que é menor que 0,05 e eu deduzo que a minha variável não é normal. Primeiro ponto importante, então, que eu já sei sobre a minha variável nessa identificação de distribuição de probabilidade. Bom, agora eu preciso saber, ainda mais que ela não dê normal, como ela não é normal, eu preciso identificar então essa natureza de desvio. Se ela não é normal, é porque o sino não está perfeito. E quando o sino não está perfeito, eu posso ter duas naturezas de problemas. Tá? Eu posso ter problemas de assimetria ou de curtose. Né? Lembre-se que a nossa curva normal perfeita é o sino perfeito, a nossa curva normal padrão. Então, quando eu tenho um desvio horizontal dessa curva, eu tenho as assimetrias. A assimetria pode ser à esquerda ou positiva e pode ser à direita ou negativa. Em ambos os casos, olha o que está acontecendo. Tá? Tanto na assimetria à esquerda quanto à direita, o que está acontecendo, deixa eu mudar aqui até a cor da minha caneta, é que provavelmente a minha média está por aqui. A minha mediana vai estar mais provavelmente por aqui. Tá? Nossa, mãe. Impressionante. Então, como eu estava dizendo, a minha média costuma ficar por aqui. A minha mediana costuma ficar por aqui. E a minha moda provavelmente vai estar aqui. Ora, quem que de fato representa melhor a minha amostra? A média, a mediana ou a moda? Lembrem-se que aqui está a frequência, né? Quanto mais alto está a curva, mais pessoas estão naqueles valores. Então fica bastante óbvio que nas assimetrias a moda é quem melhor representa. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer aqui espelhado, né? Eu vou ter aqui a moda, aqui a mediana
e aqui a média, tá? Não tão exageradamente assim, tá? Mas nesta ordem, tá certo? Bom, então esse é o resultado do movimento horizontal, lateral da curva. E quando ela tem movimentos verticais que fazem ela deixar de ser normal, tá? Aí eu vou ter os desvios de kurtose, tá? E aí ela pode se tornar muito afilada, que é o caso aqui da leptocúrtica, ou muito esparramada em formato de prato, que é o caso da platicúrtica. Bom, como que eu consigo identificar que formato está a minha curva? Então lembre-se, a minha variável idade lá do exemplo que a gente está acompanhando, eu já sei que não é normal. Então, o teste de normalidade foi comparar se a minha curva é parecido com isso aqui. Se a minha curva dá variável. Eu já sei que parecido com isso não é. Porque se fosse, ela seria normal. Então, aquele teste nada mais faz do que comparar duas curvas. A da variável e a da padrão normal. Bom, então eu já sei que isso aqui não é. Então eu preciso saber se é isso ou... Caramba, que bobagem que eu fiz agora, hein? Deixa eu voltar aqui e rezar. Eu vou até pausar aqui, gente, para tentar resolver isso. Bom, gente, voltando. Então eu preciso saber se como que a minha idade está se comportando, né? Porque eu já sei que normal ela não tem o sino perfeito. Então, onde que eu vou? Né? No meu R. Muito bem. Então, o que eu vou fazer para ver a minha curva da idade? É só fazer um histograma, tá? E aí, quando eu faço o histograma, tá? Ele já me mostra aqui uma clara tendência para um daqueles desenhos lá do slide da minha curva, tá? Eu até deixei para vocês aqui, ó, duas linhas aqui que fazem um histograma mais bonitinho, desenha até curva, tá? Se vocês forem usar esse de baixo, observem que vocês têm que colocar o nome da variável aqui, aqui, aqui e aqui. E aí ele dá esse histograma aqui pra gente, olha que belezinha, ó, com a curva, certo? Bom, ora, essa curva aqui da minha variável idade, então, claramente é uma curva de assimetria. Não é verdade? Por que meu mouse está sumindo? Pronto. Então, claramente aquela curva ali que a gente mostrou no R é esse tipo de curva aqui. É uma assimetria positiva, né? Bem dentro do esperado, né? Lembremos que aquele banco de dados ali, gente, são dados de estudantes, tá? São dados coletados, são dados reais, tá? Coletados pela turma de 2018, da disciplina de epidemiologia aplicada, tá? Então, e aí, o que a gente espera em universitários? De fato, que os mais jovens sejam os mais frequentes, né? E aqueles de maior idade são raras exceções. Então, essa curva aqui, percebam, né, gente? Essa é a hora que você já começa a analisar seus dados e começa a dar risada. Porque a hora que eu olho assim, poxa, os meus dados estão acompanhando o que era esperado por teoria e por bom senso. Ufa, as coisas estão indo bem. Certo? Então, eu já consegui descobrir duas coisas, já fiz duas etapas do meu procedimento de estimativa. Eu já sei sobre a distribuição, né, já tipifiquei, né, que eu sei que a minha variabilidade é contínua, já conheço, já fiz teste de distribuição, já sei que ela não é normal, e por não ser normal, eu já identifiquei a natureza do desvio de normalidade que ela tem. É uma assimetria. Beleza. O que eu faço agora? Agora eu tomo a decisão de qual estimador usar. Então, nós temos basicamente 3 estimadores
pontuais para variáveis contínuas, que vocês estudaram lá na estatística básica, que são as medidas de tendência central, estimador pontual. Né? Tem esse termo, esse nome também, tendência central. Ora, quem são? Média, mediana e moda. Quando que eu devo usar a média? Não que isso seja regra, tá, gente? Isso não é regra. Isso é uma recomendação. Eu vou usar a média apenas quando a variável for de fato normal. Tá? E a mediana? Bom, eu vou usar nas não normais. Então, quando não for normal, vai me sobrar média ou mediana, né? A mediana eu uso quando ela não é normal. Mas em especial se o meu desvio for de curtose, que é aquela que é vertical, quando ela afila ou esparrama. Certo? E a moda? A moda eu uso quando eu tenho variável não normal com desvio de simetria. Eu já desenhei isso para vocês no slide anterior. Tá certo? Uma outra forma que eu sempre gosto de, né, quando eu dou aula para vocês, eu mostro em quadro de giz, né, é esse organogramazinho. Tá? Para simplificar. Percebam que eu coloquei aqui em vermelho as decisões entre os 3 estimadores pontuais. Tá? Então, eu aplico um teste de normalidade. Se a variável for normal, sim, eu já parto para a decisão de estimar através da média. Se não for, eu testo se ela é assimétrica, eu mostro o histograma, porque se for assimétrica, eu faço moda. Se não, eu faço a mediana e termino o meu procedimento de eleição de estimador. Bom, então, eu já tenho, na minha idade, eu já tenho a decisão que eu tenho que calcular a moda. Muito bem. Bom, mas então aqui os nossos estimadores pontuais, tanto para a média, estou botando as fórmulas aqui, mas para vocês terem isso aí, a gente não vai fazer isso na mão, a gente vai fazendo no R, tá certo? Então estão aqui os estimadores para a média, para a mediana, né, que são casos especiais se for ímpar ou se for par, né? Porque a mediana, lembremos, né, ela não é calculada, né, propriamente dita, ela é encontrada numa distribuição ordenada de dados. E a moda, que o estimador é ainda mais complicado, né? Porque nem sempre numa variável contínua você tem... Porque por essência, lembre-se, né? A definição de moda é o valor que mais se repete. Você já imaginou numa variável contínua 2 valores exatamente repetir? É praticamente impossível. E aí a gente tem procedimentos, tá? Então eu coloquei até para vocês aqui o nome do procedimento, eu nunca vi a tradução disso, né? Então deixei em inglês mesmo, Health Sample Mode, que é o que a gente vai usar. Tem vários procedimentos, tá? Mas a gente vai usar esse que se chama Health Sample Mode ou Fraction Sample Mode. São os 2 nomes que se referem ao mesmo procedimento que vai aparecer na literatura, tá? Deixei até a referência para esse procedimento em especial, tá? Dos autores, tá? Se quem quiser pode buscar o artigo. Eu acho que... Se é que vou ler aquilo, eu vou ter que precisar estudar uns 30 anos para ler, tá? É um artigo totalmente matemático. O procedimento para fazer moda é iterativo, tá? Não sei se vocês viram isso na estatística básica. Iteração, eu faço um cálculo, aí eu pego o resultado desse cálculo e jogo de volta no próprio cálculo, né? Aí pego o resultado, jogo de novo no próprio cálculo e vou fazendo isso até chegar, né, em algum critério que me satisfaça. É mais ou menos isso, a iteração, tá? Isso é um procedimento muito feito para cálculo de amostras pequenas, tá? Os procedimentos de iteração são muito utilizados também, tá? Então, é assim, é uma coisa que na mão seria praticamente impossível, extremamente cansativo, embora pequenos procedimentos a gente faz, né? Na mão, mais para título de exercício, né? Então, somente mesmo a evolução da computação que permitiu uma evolução nesse cálculo de moda, tá? Bom, vamos lá no R de novo ver como é que isso funciona na prática, que é o que nos interessa, tá? Então vamos ver como estimar pontualmente média, mediana e moda. Muito bem. No nosso R, portanto, eu tenho o pacote library F, né? O pacote FBasic, certo? Então eu sempre vou botar a library aqui chamando no script para vocês saberem os pacotes que vocês têm que instalar. Tá? Então, quem acabou de instalar o R não tem esse FBasics, não tem esse pacote. Tá? Para instalar o pacote, basta você vir aqui no quarto quadrante, em Packages, clicar em Install,
né, e digitar o nome do pacote que ele já vai te sugerir aqui, ó, FBasics, certo? E aí clique em install. Eu não vou fazer isso porque o meu já está instalado, tá certo? Muito bem. Então, esse pacote FBasics você vai ver que vai resolver quase a sua vida toda. E, na verdade, um comando do FBasics, tá? Então, eu quero saber a média, não quero? Então, eu vou fazer um basic stats, nome da variável, idade, que eu quero calcular a idade. Ah, Marquinhos, mas você falou que a idade vai ser a moda que a gente vai calcular, eu sei. Mas eu preciso te mostrar como é que se calcula também a média e a mediana, se fosse o caso, tá? Então, vou usar a variável idade aqui para tudo, tá? Então, muito bem, tá? O que é esse CI? Tá? Depois eu explico. Daqui a pouco eu explico, tá certo? Não se importem com ele, não. Se importem aqui, ó. Você tem que botar o nome da variável aqui, tá certo? Muito bem. Ah, lógico, deu erro no meu porque eu não carreguei a library, né? Se eu não executar a library, não carregar a library para memória, né? Eu não consigo executar um comando da library, foi, né? Do pacote. Foi até bom acontecer. Bom, tá aqui, tá? Muito bem. Tá aqui o resultado aqui embaixo no console de Basic Stats. Bom, vocês sabem que min em inglês é média. Então, tá aqui estimada pontualmente a média da minha idade. Tá? Qual é a média da idade? 21,48. E aí, também já está aqui no Basic Stats, para nossa alegria, logo abaixo, mediana. Tá? Tá vendo o movimento da assimetria? Né? A média está mais à direita do que a mediana. A média é 21,48, a mediana é 20,73. E daqui a pouco a gente vai ver que a moda está ainda mais à esquerda, né? Porque a curva é assimétrica à esquerda. Tá? Então, beleza, ó, já vimos como é que estima tanto a média quanto a mediana. Bom, e a moda? A moda é um pouquinho mais enjoada, vocês vão precisar de dois pacotes. Tá? O ModeEst e o boot. Tá? Aqui eu deixei para vocês no script, tá? A resolução de um problema que às vezes ocorre na instalação do pacote ModeEst. Tá? ModeEst de estimativa de moda, né? Então, se você tentar instalar o ModeEst aqui no console, no final da instalação der erro, mostrar que não conseguiu instalar, executem essas duas linhas aqui que instala as dependências para esse pacote, tá certo? Se o seu pacote de ModeEst já estiver instalado, você não precisa executar essa linha, tá? Deixei aqui só para poder facilitar a vida de vocês. Muito bem. Como que eu vou calcular a média, tá? Confesso que aqui é uma sintaxe um pouco enjoada, tá? Então, e foi muita pesquisa que eu fiz na época, eu não vou saber te explicar em detalhes o que eu fiz aqui, eu não lembro mais, tá certo? Mas enfim, você primeiro cria uma função, tá certo? Para moda, percebam que aqui ainda a função tá aqui, ó, nesse conjunto de linhas aqui, tá? Uma função é como se você inventasse um comando, tá? Então eu estou inventando um comando que vai se chamar função moda, que vai me servir para calcular a moda, tá? Então beleza, eu carrego a função. Uma vez carregada essa função, tá? Ela vai aparecer aqui, ó, função moda, tá certo? Tá aqui, né? Beleza. Eu já posso usar então esse comando função moda se eu quiser, tá? Mas não adianta ainda eu usar. Por quê? O que eu tenho que fazer para calcular a moda? Eu preciso criar, na verdade, eu preciso mandar o software criar uma série de possibilidades de moda. Quer dizer, eu vou mandar ele calcular moda com diversas subamostras da minha amostra. Tá? O que são subamostras? Bom, a minha amostra tem 114 pessoas, né? Se eu começar a pegar subamostras dela, eu posso pegar os primeiros 113. É uma primeira subamostra. E eu posso pegar os últimos 113. Depois eu posso pegar os primeiros 112, os 112 intermediários e os 112 finais. E eu vou fazendo isso, tá? Até chegar em subamostras de 2, 3 pessoas, tá certo? Percebam que são muitas possibilidades de subamostras, tá? Então, esse vetor moda, ele vai fazer um monte de subamostra e vai calcular a moda de cada uma delas. Tá certo? E aí ele vai me gerar um vetor de modas, tá? Aqui, ó, nesse parâmetro R, eu defino o número de subamostras que ele vai calcular. Perceba que esse valor de R, ele vai sobrecarregar o teu computador. Não bota valor muito alto aqui, não.
O que eu percebi, não vou nem dizer em literatura, mas em fóruns de estatísticos debatendo o tema, eu percebi que grande parte fala para fazer 10 a quarta iterações. Desculpa, 10 a quarta subamostras, tá? Que daria 10 mil subamostras, tá? Eu recomendo, na maioria das vezes, você começar com 1000, tá? Para ver o quanto que o teu computador aguenta, tá? E ainda, tá? Se você estiver dando erro, tá? Na hora de calcular esse vetor moda, alterne entre 10 mil e 1000 e vê qual que dá. 1000 ainda é aceitável, tá? Talvez menos que isso se fosse ruim. Mas aqui, às vezes, você resolve problemas de erro. Não sei também nem explicar para vocês por quê, confesso, tá? Mas na minha experiência, eu tenho visto que quando dá erro no cálculo da moda, eu mudo de 10 mil para 1000 subamostras e a coisa vai, tá? Então, vou mandar ele calcular com 10 mil aqui, porque meu computador acho que aguenta, tá? Perceba até que ele mostra esse stopzinho aqui, ó, não cliquem aqui, tá? Ele tá falando pra você assim, ó, não faz nada não que eu tô processando, eu tô usando toda a carga do computador. Foi. Tá? Só lembrando que eu tô com um computador aqui com uma memória RAM bastante larga, tá? Computadores mais com menos RAM e com menos processamento pode ser muito demorado isso aqui, tá? Aliás, mesmo aqui nesse meu computador, eu trabalhei recentemente num banco de dados que tinha 15 mil observações, né? Um banco de dados da praça. E nossa, eu mandei fazer um cálculo da amostra de 10 mil e fui fazer janta e tal, e o troço ficou aqui, de maneira que depois eu até desisti, eu tentei de 1000 também, demorou demais, tá? E depois eu até desisti de usar a moda, confesso, tá? Era caso para usar e eu acabei apelando para mediana porque não havia estrutura computacional que aguentasse, tá? E isso é justificável, tá, gente? Quer dizer, em geral, uma instituição tem pelo menos um grande computador que faça isso para você. Tá? Geralmente, se você for no departamento da estatística e pedir para usar lá um servidor mais pesado deles, né, é possível que calcule mesmo para amostras muito grandes. Tá? Mas eu já visitei estaticistas, né, que ela me mostrou lá, o computador dela estava 2 dias fazendo iterações. Tá? Bom, agora, finalmente, eu executo essa linha da função moda e percebam, né? No vetor moda eu tive que botar o nome da variável, idade, e na função moda também eu vou ter que botar o nome da minha variável idade. Somente neles, tá? Na função eu não mexo em nada, tá? E nem aqui embaixo, que é quem vai gerar depois o que vem a seguir. Bom, então, quando eu executo aqui função moda idade, ele me deu finalmente o valor da moda, 19,63. Perceberam? A média foi 21, a mediana foi 20 e a moda foi 19. Movimento perfeito dentro do esperado para uma assimetria. E percebam, né, de antemão assim, olha, tanto a média quanto a mediana me diria que a minha população tende a ser adulta, né? Tendência central. Lembre-se que eu estou fazendo estimações para a população. Elas estavam me dizendo que é adulta. E agora, ó, abaixo de 20, 19, já seria adolescentes. Olha como é que muda a forma que eu vou mostrar o meu resultado no final. Uma decisão que aparentemente parece trivial e simples, de usar uma média, uma moda, uma mediana. É uma responsabilidade grande essa. Tá certo? Muito bem. Voltemos para os nossos slides, que é a hora que eu costumo aqui dar pau. Vamos lá, não dá não, fiote, vai lá, seja bonzinho. Vamos lá, foi. Tá aí o nosso slide. Bom, então já vimos como fazer a estimativa pontual para média, mediana e moda. Muito bem, vamos em diante. Tá? O que eu tenho que fazer agora? O cálculo das estimativas por intervalo. O que eu tenho que fazer, calcular para ter um intervalo? Tá? Eu preciso saber o 1 menos alfa. Lembra-se o que é esse 1 menos alfa? Tá? É o nível de confiança que eu desejo. Né? Eu esqueci de colocar aqui no slide, ó, mas nada mais é para que eu preciso saber se eu vou trabalhar com 90% de confiança, com 95% de confiança ou 99% de confiança. Certo? E aí eu preciso, para definir um intervalo, um limite inferior e um limite superior. Um valor
mínimo o valor máximo para o intervalo. E aí eu tenho um intervalo aqui no meio, certo? Então essa é a regra geral para os meus intervalos, certo? Então, o que são as estimativas por intervalo? São cálculos de intervalo de confiança, né? Hoje em dia, com o avanço computacional, eu calculo intervalo de confiança para qualquer coisa que eu queira na vida. Para qualquer estimador. Para qualquer estimativa. Tá certo? Então, muito bem. Intervalo de confiança para a média. Eu mostrei essa fórmula já para vocês lá na aula de procedimentos de planejamento amostral. Então, não vou me repetir nisso aqui, não. Tá? Bom, e o intervalo de confiança para a mediana? Bom, o intervalo de confiança para a mediana, gente, na verdade, nada mais é, tá, do que você pegar os percentis que representam a confiança. Tá? Então, porque o procedimento de mediana, como eu disse para vocês agora, não é um procedimento propriamente de cálculo, mas sim de localização de informação dentro dos dados, né? Lembrem-se que quem é o percentil... quem é a mediana? Nada mais é que o percentil 50, né? É exatamente aquele ponto que divide a minha amostra na metade. 50% dos dados estão para um lado e 50% dos outros dados estão do outro. Eu ordeno os dados primeiro, né? Boto os dados do menor para o maior. E depois eu acho a mediana. Vocês fizeram estatística básica, exaustivamente. Tá? E aí, o que eu faço então para encontrar o intervalo de confiança? Bom, se eu estiver procurando um intervalo de confiança de 95%, eu preciso ter nesses dados ordenados 95% dos dados. Então, né, eu tinha, né, vamos colocar aqui, ó, eu tinha então aqui, ó, 100% dos dados, né, de 0 a 100%, e eu preciso achar... que gambiarra, hein? Vamos lá. Então eu tenho aqui 100% dos meus dados, né, de 0 a 100%, e eu preciso achar, para mim, se eu estou querendo adotar aqui um grau de 95% de confiança, eu preciso encontrar onde estão divididos 95% dos meus dados. Ora, 100 menos 95, 5. Então, vai sobrar para cá 5 dividido por 2, 2,5. E para cá, 100 menos 2,5, 97,5. Não é isso? Aqui, na verdade, tem também 2,5. Né? E esse ponto aqui, ó, é o 97,5 e esse ponto aqui é o 2,5. Então, se eu achar os percentis 2,5 e o percentil 97,5, eu vou ter os valores de A e B. Se fosse 90% de confiança, eu preciso dos percentis 10. Então, vamos botar aqui, ó, tá? Para vocês, para ficar aí, ó, de bandeja para vocês, ó. Então, se eu estou trabalhando com 95% de confiança, eu preciso dos percentis 2,5 e 97,5. Se eu precisar de 90% de confiança, eu preciso de 100 menos 90, 10, dividido por 2, 5. Então, eu preciso do percentil 5 e 100 menos 5, 95. Percentis. Tá? Eu estou partindo do princípio que vocês sabem que é percentil, né? Lá da estatística básica. E se eu quiser trabalhar com 99% de confiança? Beleza. 100 menos 99, 1. 1 dividido por 2, 0,5. Então eu preciso do percentil 0,5 e 100 menos 0,5, percentil 99,5. Isso então vai me dar os valores de A e B, ou seja, limite inferior e superior de intervalo de confiança para a mediana. Tá? Esse é o procedimento mais usado. Tá? Muito bem. E para a moda? Como sempre, a moda é uma encrenca, né? Então eu vou deixar aqui para vocês. Ó, nós vamos usar, tá, um método de Adjusted Bootstrap Percentile. O que é Bootstrap? Reamostragem, aquelas reamostragens que a gente faz, tá certo? Em vetor de valores de moda para 10 a 4 ou 10 a 3 reamostragens, tá certo? Que é aquele vetor que eu acabei de criar lá no R. Vamos ver esses intervalos de confiança então no R? Muito bem. Eu tenho mais 15 minutos para terminar esse vídeo. E vocês vão agradecer se eu terminar rápido, garanto. Olha só. Intervalo de confiança para média. Sabe onde é que ele está? Vou voltar aqui em cima, ó. Beleza, ó. Lembra do Basic Stats? Beleza. Ó, intervalo de confiança da média, tá? LCL, de Low Confidence Level. LCL, tá?
Low confidence level, ou seja, o mais baixo nível de confiança. Ou seja, aquele valor de A do limite inferior do intervalo. Está aqui, 20,58. E upper confidence level, o de upper, tá? Do mais alto, ou seja, do limite superior do intervalo. Então, o intervalo de confiança da média, percebam que a palavra média está aparecendo aqui, vai de 20,58 a 22,38. Moleza, certo? Bom, e se fosse a mediana? Bom, se fosse a mediana, não está no Basic Stats. Eu vou precisar de um pacote específico, que é o ASBIO, tá? Esse aí também anda enjoado, dependendo da tua versão de R, viu? O ASBIO às vezes não está instalando muito, tão facilmente, dependendo da versão de R. Tá? Qualquer coisa, me falem, tá? Se não estiver rodando o ASBIO. Eu mesmo fiquei um tempo sem conseguir usar ASBIO, eu lembro, né, que a minha versão não estava conseguindo compatibilizar. Bom, e aí, depois que eu tenho o pacote ASBIO, o comando é pura e simplesmente ci.median idade. Tá? Percebam que ele trabalhou com 95% de confiança. Tá certo? Então tá aqui, ó. O intervalo vai de 2,5, 20,39 a 97,5, ou seja, percentil 2,5, percentil 97. Então o intervalo tá aqui, ó, de 22,39 a 21,59. Ah, uma coisa importante, tá? Agora tá na hora da gente entender lá no Basic Stats esse CI.99. Tá? O que é esse CI igual a 0,99? É 1 menos alfa. Desculpa. 0,99 é o alfa propriamente dito. Não, alfa é o erro, perdão. É 1 menos alfa. Tá? Então, 0,99 é 99% de confiança. Então tá aqui meu Basic Stats, né? Meu intervalo de confiança aqui, então, é de 99%. Ah, Marquinho, e se eu quisesse de 90%? Beleza, eu substituo aqui, ó, o CI. CI de Confidence Interval, tá? Zero. Então aqui, ó, se eu boto 0,90, o intervalo muda, ele fica mais largo, né? E aí eu tenho aqui o intervalo de confiança de 90%. E se fosse de 95? Bom, eu poderia aqui botar 95 ou simplesmente, por padrão, sempre todo comando trabalha com 95%. Tá? Então, se eu botar Basic Stats idade, o que eu tenho aqui é o intervalo de 95%. Tá certo? Vocês vão perceber até que os outros valores não estão mudando, só o de intervalo de confiança. Tá? Bom, eu vou deixar aqui com o CI 99, né? Porque depois eu vou botar esse script lá para vocês no Moodle. Então eu vou deixar com 99 para vocês lembrarem que pode mexer aqui para mudar o grau de confiança. E a moda? Bom, a moda, tá? Desde que eu já tenha feito esses comandos aqui de função moda, vetor moda e função moda, agora eu faço, para conhecer o intervalo de confiança, o comando boot.ci vetor moda, tá certo? Esse comando aqui, tá? Beleza. Então, quando eu executo esse comando, beleza. Ele me dá, na verdade, tá, 4 possibilidades de intervalo de confiança para a moda, tá? O que ele chama de normal, o que ele chama de basic, o que ele chama de percentile e o que ele chama de BCA, tá? Bom, eu confesso que já até estudei um pouquinho para entender as diferenças entre eles, são diferenças matemáticas, mas também filosóficas, tá? Para calcular isso aí. São formas diferentes de calcular. E o que eu entendi na época, consultando a literatura, que eu até transcrevo para vocês aqui, né, dando a referência, tá? Do original, dizendo que o ideal seria usar sempre BCA. Tá? Então, eu consideraria na minha tabela esse intervalo de confiança para a moda aqui, o do BCA. Tá certo? Muito bem. Vamos voltar para o nosso slide e ver o que mais que a gente precisa fazer, porque já estimamos quase tudo, né? Da variável contínua nós terminamos, tá certo? Muito bem. Agora, nós precisamos estudar os casos da variável binomial. Então tá aí a função de probabilidade da função da distribuição binomial, tá certo?
Percebam que são equações chatas, tá, gente? A disciplina de probabilidade são belas, eu acho belíssimas, né? Mas são extremamente complexas para lidar matemática com elas. Quais são os parâmetros da binomial? Muito bem. Se eu digo que uma variável tem distribuição binomial, uma variável aleatória tem uma distribuição binomial, eu estou admitindo que ela tem dois parâmetros. N, ou seja, o tamanho da amostra, e P. Quem é P? P é uma proporção, ó, tá aqui, ó, numa escala de 0 a 1, tá certo? Nada mais é, tá, do que uma proporção relativa do evento de interesse. Já já isso vai ficar mais claro. Tá? Tem muita gente também que não sabe, mas a distribuição binomial... vou dar nó na cabeça de vocês. Mas qualquer distribuição tem uma esperança, tem uma média. Tá? Então eu posso... Pô, mas Marquinhos, binomial, variável categórica, média? Que loucura! Sim, é aquilo que a gente chama de proporção. Na verdade, a esperança, né, aqui é o número de pessoas que apresentam um determinado evento. Lembra-se que uma variável categórica, típica, binária, eu tenho x assumindo, né, 0 ou 1. Quem é P? P é o número de uns que aparece no meu banco de dados. Certo? Desculpa, não é o número de uns, é o número de uns dividido pelo n. Tá? Então, P é essa quantidade de uns, né, que a gente chama de observações, é o número absoluto de observações, sobre o n, que aí relativiza e me dá essa variável entre 0 e 1. Certo? E aí a esperança nada mais é do que retornar, né, multiplicar esse P por n que eu tenho o número de observações, em termos absolutos. Beleza. E a variância também existe. Toda distribuição de probabilidade tem variância, tá aqui, ó. Ela é NP vezes 1 menos P. Tá? Isso vai ser útil lá pra frente pra gente na hora que a gente tratar de regressão. Muito bem. Eleição de estimadores e cálculos de estimativas pontuais. O que eu tenho como estimadores pontuais para distribuição binomial para variáveis categóricas, variáveis binárias? Tá? O primeiro, frequência absoluta, né? Que eu vou chamar aqui de x. O que é esse x? Tá? É um número absoluto. Eu conto. Né? Tantas pessoas têm diabetes. Bom, e aí a gente já sabe que esse tipo de número não serve para muita coisa. Né? A gente tem que relativizar. Então a frequência relativa ou proporção, que é essa proporção numa escala de 0 a 1, nada mais é, eu já te disse ali, que o número de observações absoluta dividido pelo tamanho da amostra. E aí vai me dar, numa escala de 0 a 1, a proporção, que é o que a gente mais usa, né, esse P mesmo, né, estimado, que é o que a gente mais usa para os cálculos estatísticos. Mas a gente gosta mesmo de usar, é percentual, e está aqui a frequência percentual, que é o quê? O P vezes 100, é aquilo que eu falo para vocês, anda 2 casas decimais. Porque o R vai sempre trabalhar aqui, ó, na escala de 0 a 1. E a gente quer mostrar nas nossas tabelas, quer usar na nossa apresentação de resultados, a gente quer usar uma escala de 0 a 100. Né? E aí a gente tem que andar a casa 2 casas, né? Tem que andar o valor, a vírgula 2 casas para a direita no valor. Né? No R. Eu vou já mostrar aqui, ó, tá? Porque também os intervalos de confiança, tá? Então, ó, intervalo de confiança para variável categórica, né, para distribuição binomial, é a mesma coisa. Eu preciso de um A, que é um limite inferior, e um B, que é um limite superior. Tá? Limites inferiores e superiores de quê? Da proporção ou do percentual, certo? E aí, como que eu faço? Tem várias formas também de fazer, tá? Mas uma forma é você buscar na tabela de distribuição binomial. Lembra-se que a gente falou da tabela da distribuição normal na semana passada? Existe também uma tabela de distribuição binomial, da distribuição de probabilidade binomial. Eu tenho que buscar os valores da tabela na confiança que eu desejo lá para montar o meu intervalo de confiança. E aí eu encontro o valor para A e o valor para B tabelados. E isso é um intervalo. Procedimento extremamente chato de se fazer no braço. Mas a gente no software vai automatizar isso. Muito bem. Então vamos para o R, calcular estimativas por ponto e estimativas por intervalo para variáveis categóricas. Tá? Muito bem. Então, tá aqui, variáveis categóricas. Nós vamos usar o pacote AppDisplay, então eu chamo a library.
tá? Uma das formas de mostrar as proporções os valores absolutos, tá? É com esse comando table, tá? Então eu boto table, estou pegando aqui a variável sexo, que é uma típica categórica, admitindo que 0 são mulheres, 1 são homens, tá? E aí com o comando table eu tenho esses números absolutos de uma forma bem simples. Olha lá, ó. Eu tenho 100 mulheres, né, no valor 0, né? E tenho 13 homens no valor 1, tá? Mas eu gosto muito de recomendar que vocês usem, tá, o comando ci.binomial, que vai dar todos aqueles estimadores pontuais e por intervalo pra gente, tá certo? Então, ele funciona colocando... Aí tem que lembrar que eu tenho que dizer no CI binomial, tá, não somente o nome da variável, mas para cada categoria eu tenho que colocar igual o valor da categoria. Tá? E se eu quiser definir um nível de confiança diferente do de 95%, eu uso esse parâmetro, esse argumento alfa. Tá? No caso aqui, eu defini um alfa 0,01. Tá? Agora aqui é diferente lá de cima, que é a confiança mesmo que eu mostro. Aqui eu mostro o erro. Então, se eu estou com um erro de 0,01, eu estou com uma confiança de 0,99, ou seja, 99%. Tá? Se eu não colocar nada para alfa, é 5%, 95% de confiança. E se eu colocar 0,10, né, 10% de erro, então eu estou trabalhando com 90% de confiança. Tá certo? Muito bem. Então eu vou deixar isso aqui assim e vamos ver como é que funciona isso aqui. Tá? Então aqui de mulheres, né, e embaixo uma linha para homens. Então perceba que eu tenho que fazer sexo igual a 0 e sexo igual a 1. Sempre que é variável categórica, no R, a gente não pode usar igual, maior, tão simplesmente assim, tá? Maior não faz sentido, né? Bom, vamos ver a saída disso aqui, tá? Eventos. Tá aqui a minha frequência absoluta, tá? Então existe, o próprio table já tinha me dito isso aqui em cima, né? Então em eventos, tá? Eu tenho aqui o valor 100, né? Para mulheres. Então eu tenho 100 mulheres. O que é esse total? 113. É o total da amostra de valores atribuídos à variável. Pô, Marquinhos, mas a amostra não era 114? Sim, a minha amostra está lá no environment, ó, é 114. Só que teve gente que não respondeu o sexo. Ficou em branco. Então ele só trabalhou com 113 aqui. Probability. Probability nada mais é do que a frequência relativa, numa escala de 0 a 1. Ah, Marquinhos, se eu quiser percentual, na escala percentual, eu ando 2 casas para a direita do probability e tenho valor percentual. Então, a proporção relativa de mulheres é de 0,88. E o percentual? 88,50%. Quem é SE? Erro padrão. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Não tem muita utilidade não, tá? E o intervalo de confiança? Beleza, ó. Exact lower, de mais baixo valor para 99, né? Lembre-se que eu defini o alfa para 0,01, então ele está mostrando 99%. CI, confidence interval. Então, o mais baixo valor e o mais alto valor. Tá? Então, o intervalo de confiança de 99% para o percentual de mulheres, né? Porque aqui está em escala de 0 a 1, né? Aqui está a proporção relativa. Em percentuais, qual é o intervalo de confiança de 99%? 78,67 a 94,92. Moleza, né? Beleza. E para terminar, então perceba que esse comando CI do ponto binomial me dá praticamente tudo o que eu preciso, tá certo? Bom, para terminar, eu preciso terminar, porque eu preciso ir para uma banca agora. Vamos lá, para terminar, algumas outras medidas da estatística descritiva, tá? Então, nós temos a amplitude, que nada mais é do que essa subtração entre o valor mais alto e o valor mais baixo de uma variável. Tá? Ele, em princípio, não tem muita utilidade, tá? Ele não é recomendado como uma medida de variabilidade, mas eu quis chamar a atenção de vocês para a amplitude aqui, em especial para o valor mínimo e valor máximo. Tá? Como que eu calculo a amplitude do R? Tá? Voltemos lá para ele. Vamos voltar para o R. Como é que eu calculo a amplitude? De novo, é o Basic Stats.
Tá? Então, o Basic Stats me dá também valores de mínimo e máximo que vão me permitir calcular a amplitude. Então percebam aqui, ó, tá? O valor mínimo, tá? Então quer dizer, a pessoa que tem a menor idade tem 18,04 anos, 0,5, né? E a pessoa de maior idade tem 50,59 anos, tá certo? Sabe por que eu estou chamando a atenção, gente? Cuidado, tá? Vamos supor que tivesse aparecido aqui como mínimo, né? Então o Basic Stats tem essa utilidade não somente para calcular a amplitude, porque a amplitude seria então subtrair esses valores aqui, né? 50,59 menos 18,04. Mas mais importante do que isso é eu observar esses valores de mínimo e máximo e ver se não tem nenhum absurdo. Às vezes você pega um banco de dados e olha assim, idade de universitários, aí aparece ali 0,5, 6 meses. Pô, alguma coisa deu errado. Então eu vou lá olhar para o meu banco de dados de novo, ver se não houve problemas de digitação, vou pegar os meus impressos, né? Ou mesmo vou entrar em contato com o indivíduo para poder retomar provavelmente a data de nascimento dele. Tá certo? E máximo, né? Eu acho que vocês já viram comigo em outra disciplina que às vezes aqui o máximo dá mais de 100 anos, 120 anos. A gente sabe, porque a gente até viu a coleta de dados, a gente sabe que não tinha nenhuma pessoa com essa idade cursando a universidade. Tá certo? Muito bem, voltemos ao slide. Nossa senhora, são 9h59, eu vou ser muito xingado hoje. Mas eu vou ter que terminar isso aqui. Porque se eu interromper, depois para retomar, eu corro o risco de perder o vídeo todo. Vamos lá. Outras medidas que podem ser importantes. A amplitude interquartil, que é o quê? Né? A subtração entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Isso aí, gente, lembra-se que é quartil, né? O percentil divide em 100 partes, o quartil divide em 4 partes. Né? Então, o quartil 3 é o mesmo que o percentil 75, e o quartil 1 é o mesmo que o percentil 25, certo? Então, aqui eu tenho, na verdade, o percentil 75 e o percentil 25, tá? E aí, tem revistas que pedem, sempre que você mostra medianas, que você mostre mais ou menos IQR, tá? Já vi muita revista que faz isso, tá? Então, tá aí. E já eu mostro no R que é bem simples de calcular isso, tá? Você tem um comando que diretamente calcule, tá? A utilidade é uma amplitude disfarçada, né? Boxplots também, né? Que são gráficos que a gente usa às vezes para avaliar tanto curva de distribuição quanto principalmente identificação de outliers, né? Trabalha com IQR também. Bom, variância, tá? A variância tem essa fórmula complicada, mas a gente vai ver que ela é muito fácil de identificar no próprio Basic Stats e o desvio padrão também, tá? Tem revistas que exigem que você mostre os valores de resultado de média com mais ou menos desvio padrão, certo? Então, precisamos saber onde que ele está ali na nossa Basic Stats. E, por fim, o coeficiente de variação, que a gente falou da importância dele no cálculo de amostra na aula passada, né, que nada mais é que o desvio padrão sobre a média vezes 100. E a gente vai ver também agora, para finalizar, como que a gente calcula isso ou identifica esses valores no R. Muito bem. Então, para o intervalo interquartil, tá, você vai ter um comando específico, tá aqui, ó, que é IQR, tá? De interquartil range, tá? Esse IQR vem do inglês, tá? Bom, e mesmo é engraçado que mesmo as revistas em português usam essa sigla em inglês, né? Não usa, não adapta a sigla não. Bom, então tá aqui, ó. Opa. Tá, gente, o que tá acontecendo? Foi até bom acontecer, ó. Tem vários comandos aqui que a gente usa que a gente precisa avisar para ele que não é para considerar os dados em branco, tá? Pronto, funcionou, tá vendo? Com essa parte do comando aqui, na.rm igual a true, eu estou dizendo para ele, rm de remove na de dados ausentes. Remova os dados em branco
e aí sim calcule o IQR para a variável idade, tá? Então tá aqui o IQR, né? Lembrando que isso aqui, então, é o resultado da subtração entre o quartil 3 e o quartil 1. Bom, e a variância? Tá aqui já, ó. Lembra-se que isso aqui é um resultado de Basic Stats, né? Aqui em cima, tá? Então eu tenho aqui, ó, o valor da variância, tenho o valor do desvio padrão e tenho ainda, tá, um outro valor também que é do erro padrão, tá vendo? Ó? Tudo aqui no Basic Stats, tá? Então, SE-min é erro padrão, variância é variance e Standard Deviation, SDV, é o desvio padrão, tá? E por fim, como é que eu calculo o coeficiente de variação? Deixei uma formulazinha aqui para vocês, tá? Ele é o desvio padrão, porque eu posso, ao invés do Basic Stats, eu posso chamar apenas o desvio padrão com a função SD, de Standard Deviation. E posso também chamar somente a média de uma variável pelo comando min. Aí eu tenho na.rmTrue, né, que é para poder eliminar os dados ausentes, porque essas funções SD e min exigem, senão ele não consegue calcular, né? E a multiplicação por 100. Então o coeficiente de variação da variável idade, 16,7. Beleza? Então, vamos deixar de novo mais um pouco de música para terminar. Beijo e tchau. Tamo junto.